Agora, no Justiça Gaúcha, nós vamos falar sobre aposentadoria compulsória do servidor público estadual. O nosso convidado é o desembargador Francisco José Mech, da 21ª Câmara Civil do TJRS. Bem-vindo, desembargador. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Alegria nossa, estava com saudades de voltar aqui, participar do seu programa, um programa tão importante em que o Poder Judiciário se comunica com a sociedade, né? Se apresenta, mostra as suas ações, os seus objetivos, as suas metas, né? E no caso aqui também os seus julgamentos, né? Tá certo. E olha, hoje nós vamos então falar sobre aposentadoria compulsória. O senhor, como professor que tem toda uma didática, para explicar, né, para os nossos telespectadores uma definição, o que vem a ser a aposentadoria compulsória do servidor público estadual. É importante. E essa matéria ela foi alterada com o tempo, com as emendas constitucionais. Nós já temos agora, Vera, a emenda das domésticas, é a emenda número 72. Né? Então nós temos muitas emendas que tratam da questão também da aposentadoria, muitas importantes, como a emenda 20 de 98, como a emenda 41 de 2003, e muitas outras que alteraram o texto constitucional, né? E nós temos também matérias próprias de cada categoria, assim como nós temos matérias próprias, por exemplo, do policial, do funcionário policial, né? Dos delegados, dos comissários e outros, que existe lei complementar anterior à Carta de 88. E aí nós temos que conviver com uma sistemática de recepção da legislação anterior, né? E isso às vezes cria interpretações as mais variadas, né? O direito, Vera, é a lei do pode ser, né? Não é a lei do é. Fosse a lei do é, as coisas seriam bem mais simples, né? Mas também nós não teríamos aí um campo de ação forte, fértil, que tem hoje toda essa atividade da advocacia, né? Para interpretar o nosso sistema constitucional, as nossas leis complementares, né? Leis ordinárias, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções, enfim, tudo que se apresenta aí de forma... E aí também a questão da aposentadoria, que nós temos a aposentadoria voluntária, em que o servidor implementa um tempo, requisitos, né? Às vezes é tempo de serviço, um período, depois, a partir da emenda 20 também, tempo de contribuição, e também, às vezes, se exige tempo na função, né? Por exemplo, na aposentadoria voluntária do servidor policial, nós temos 20 anos na função. Então, esse é um requisito para implementar a aposentadoria ao depois de um período. Sempre se leva em conta um lapso de tempo. Tem categorias que o lapso de tempo é 35 anos para o homem, às vezes 30 para a mulher, né? Na atividade policial, por exemplo, é 30 anos para o homem, desde que 20 na atividade, no serviço policial. E a aposentadoria compulsória. E aí, às vezes, tem gerado alguma discussão, né? Que o geral é aposentadoria compulsória aos 70 anos. Há propostas hoje na Câmara dos Deputados, no Senado, querendo prorrogar esse prazo para 75 anos. Né? Mas hoje o que vige é 70 anos. E nós temos casos de leis especiais que falam numa aposentadoria compulsória para atividade policial aos 65 anos. Mas resta saber se essa legislação foi ou não recepcionada pela Constituição. Então essas questões surgem, nós interpretamos, às vezes a interpretação é por uma maioria escassa, né, justa, e às vezes é por uma maioria mais expressiva, né?
E as categorias, às vezes, não gostam da decisão, ou às vezes o próprio Estado, e recorrem da nossa decisão. Então, essas questões, às vezes, são levadas aos tribunais superiores. Quer dizer que, então, a aposentadoria compulsória, ela é obrigatória do servidor sair da atividade e Sim. ir para uma situação de inatividade. Exatamente. Quer dizer, não há Por opção exemplo, dele continuar trabalhando. no meu caso como magistrado, eu completando 70 anos, De idade, eu vou, claro, como se diz, obrigatoriamente para a inatividade. Agora, no caso dos servidores estaduais, no caso dessa aposentadoria compulsória, os proventos são proporcionais ao tempo de contribuição? São proporcionais. Há desvantagens? São proporcionais ao tempo. Aí nós temos que olhar quando a pessoa iniciou, qual é o período que ela tem. Por isso que eu digo, se iniciou antes da emenda 20, se iniciou depois da emenda 20, se iniciou antes da 41, depois da 41. Então nós temos diversas situações em que nós temos que ver aonde se enquadra a situação do interessado. Perfeito. Né? E daquele que às vezes busca o judiciário e às vezes assim até com questões muito justificadas. Mas nós, infelizmente, temos que interpretar a legislação. Tá certo, porque muitas vezes na aposentadoria compulsória há uma perda, não é, de vantagens. Sim. Para esse servidor. Eu falava há pouco, por exemplo, da atividade policial. O caso com a aposentadoria compulsória perde a chamada gratificação de risco, que é expressiva, ela tem um valor expressivo. E isso modifica bastante, eu diria assim, a agenda financeira do servidor, do funcionário. Agora, desembargador Francisco Meixo, o senhor foi relator, né? Agora para a gente levar um pouquinho para a vida prática. O senhor foi relator de um processo no órgão especial e que considerou ilegal a aposentadoria compulsória de um policial aos 65 anos de idade. Nos relate o caso, por gentileza, porque o comum seria 70 anos. Isto é uma questão, vamos dizer assim, a decisão até... Foi uma decisão unânime do Tribunal Pleno, do nosso órgão especial. Eu sempre procuro explicar isso ao telespectador, que é composto de 25 desembargadores. O presidente, os 12 desembargadores mais antigos e 12 desembargadores eleitos. Então, o colegiado do órgão especial, do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça, é composto por 25 desembargadores. E essa questão nos veio envolvendo um caso de um servidor policial, um funcionário policial, que havia sido promovido em dezembro de 2012. E qual foi a surpresa dele? Em janeiro de 2013, ele foi aposentado compulsoriamente e mais retroativamente a novembro, em que ele também perdia a promoção que havia obtido em dezembro de 2012. Nós deferimos a liminar para que ele se mantivesse na atividade e esse processo foi levado ao Tribunal Pleno, agora em abril. E a decisão foi no sentido de que a Lei Complementar 51 de 1985 a Carta de 88 havia recepcionado, Vera, tão somente o inciso 1º desta lei complementar e não o inciso 2º. O inciso 1º trata da aposentadoria voluntária e o inciso 2º trata da aposentadoria compulsória. E o parecer do Ministério Público foi pela denegação da segurança, ou seja, pela não concessão da segurança. E nós levamos, então, um voto pela concessão da segurança, pela manutenção da promoção, em razão de que o inciso 2º da Lei Complementar 51 de 1985 não havia sido recepcionada pela Carta de 88. E ele, então,
continua na atividade, continuou recebendo as suas gratificações pela atividade. E trabalhando também. Especialmente a promoção no caso a comissário, e também no exercício da atividade, ou seja, ele, no nosso entender, só poderá ser aposentado compulsoriamente quando completar 70 anos. Tá certo. Esses casos são comuns de acontecerem, desembargador? Nós tivemos casos de delegados, né, em que a decisão foi uma decisão, vamos dizer assim, majoritária e expressiva. Esta decisão foi unânime, ou seja, a decisão por 25-0 pela não recepção. Bem de dizer que existe interpretação diferente, respeitável, no sentido de que o inciso 2º da Lei Complementar 51 foi recepcionada pela Carta de 88. Não é o nosso entendimento, e isso foi, então, sacramentado pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça. Tá certo. Se o senhor quiser fazer mais alguma colocação sobre esse assunto da compulsória, que é realmente bastante interessante. Eu sempre digo, são questões muito difíceis, porque nós temos, às vezes, peculiaridades próprias, pessoais, de cada, eu diria assim, de cada demandante, né? De cada servidor. Então nós temos que olhar, às vezes com lupa, o figurino de que cada um apresenta. Se o figurino preenche os requisitos da Constituição, ele tem direito, especialmente nas questões de aposentadoria voluntária, né? Se preenche o tempo, e essa interpretação normalmente ela é restritiva. Então temos que ter cuidado. Nós tínhamos um período que se comprovava o tempo de serviço. A partir da emenda 20 tem que se fazer o tempo de contribuição. E isso tem trazido, vamos dizer assim, discussões, né? Tem agitado, a própria administração tem, às vezes, a sua política, que é respeitável, né? A política de governo, né? E que precisa ser valorizada, né? E isso aí também o Poder Judiciário tem procurado, eu sempre digo, sem querer se imiscuir muito em outros poderes. Mas quando é trazido alguma coisa que fere, no caso aqui foi um mandado de segurança, fere um direito líquido e certo do postulante, né? Ou então existe, no nosso entender, uma ilegalidade, o Poder Judiciário não tem como não agir. Nós vivemos hoje um período, Vera, de muita discussão sobre intromissão entre os poderes, né? E nós temos procurado cuidar muito disso, né? E especialmente o Tribunal Pleno, nas questões envolvendo o interesse do Poder Executivo Municipal, do Poder Legislativo Municipal, do Poder Executivo Estadual, do Poder Legislativo Estadual. Quer dizer, procurar, na medida do possível, valorizar e aproveitar muito aquilo que são atos de gestão. Agora, se houver alguma ilegalidade, algum ferimento a direito líquido e certo, não há como o Poder Judiciário não atuar. Tá certo. Olha, é um prazer sempre recebê-lo aqui no programa Justiça Gaúcha. Até uma próxima oportunidade. Eu fico feliz e quero novamente cumprimentar o programa e a sua participação. Muito obrigada. Olha, e nós sempre lembramos que, se você quiser entrar em contato com a nossa produção, mande uma mensagem. O nosso e-mail é imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.